misteriosas e misteriosos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Marisa e já quero pedir para você deixar o seu like. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe os nossos vídeos, ok? E nessa quarta assombrada de hoje, eu resolvi contar apenas um relato que quando eu recebi, eu fiquei bem emocionada. E apesar dele ser assustador, é uma história bem emocionante. Então eu quero pedir para vocês ficarem até o final e depois comentarem o que vocês acharam dessa história. Vamos lá. Boa noite, Marisa. Meu nome é Ederlan, sou da cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. Estava aqui pelo YouTube à procura de causos de assombração e lobisomem, pois eu gosto muito, e encontrei seu canal e dei uma paradinha para olhar. Gostei muito dos vídeos e principalmente da quarta assombrada, com suas histórias assustadoras. Então resolvi enviar o meu relato para você contar aí no seu canal, devido à seriedade com que você trata seus inscritos. Obrigada. Como eu disse, meu nome é Ederlan e tenho 67 anos. Vou contar um caso que aconteceu quando eu ainda era novo. Tinha 35 anos de idade, portanto, fazem 32 anos do ocorrido. Bom, vamos lá. Naquela época, eu tinha 2 amigos e éramos inseparáveis. Eu trabalhava como pedreiro, o Alfredo era funileiro e o Sabino era barbeiro. Todos nascidos ali na cidade e amigos desde criança. Nós 3 éramos viciados em pescaria. Todo final de semana a gente ia pescar aos sábados, bem à noitinha. E amanhecíamos lá, na beira do riacho. E era muito bom. A gente levava uma barraca e armava uns 30 metros da beira do riacho. Fazíamos um peixinho assado, contávamos histórias sobre o que tinha se passado durante a semana na vida de cada um. Quem sempre tinha mais histórias para contar era o Sabino, que era barbeiro. E agora vocês imaginem ele a semana inteira pescando histórias da vida das pessoas que iam em sua barbearia. Nós ríamos muito. Realmente éramos muito amigos. Infelizmente, hoje só estou eu aqui para contar uma história terrível que passamos numa noite assustadora de pescaria. Mas antes, eu gostaria de contar para você um fato que aconteceu comigo uma noite aqui em casa. Depois que meus amigos faleceram, eu parei completamente de pescar, pois fiquei sem vontade nenhuma de ir para o riachinho, lugar que a gente tanto amava. Eu chorei por muito tempo a perda dos meus amigos. As noites de sábado para mim eram as piores. Eu não conseguia dormir. Passava a noite inteira lembrando as nossas pescarias, as fofocas, as brincadeiras que fazíamos uns com os outros. Uma parte de mim realmente havia morrido com meus amigos e irmãos. Ficava pensando como seria a minha vida sem aqueles 2. Pensava sinceramente que não ia conseguir viver por muito tempo, pois realmente éramos muito ligados. Na verdade, éramos um só espírito.
Passados uns 5 anos da morte dos dois, eu ainda continuava muito triste. Não tinha ido mais um dia sequer para o riacho depois do falecimento deles. Aconteceu que numa noite eu tive um sonho que mudou a minha vida. Sonhei que o Alfredo e o Sabino estavam no riacho pescando sozinhos e eles me chamavam para ir lá ficar com eles. Mas quando eles me chamavam, eu tentava levantar para ir até lá, mas algo não deixava. Me segurava na cama. E então percebi que estava amarrado na cama e não conseguia me livrar daquelas cordas para ir pescar com eles. E nesse momento eu gritei para eles pedindo socorro. Alfredo, Sabino, me ajudem. Estou preso, me ajudem. Algo me pegou. Eu creio que isso durou alguns minutos. Eu escutava e também via eles no riacho, me chamando para ir até eles. Até que eu acordei. Acordei chorando muito, aos soluços. Minha esposa, assustada, me abraçou e pediu para que eu me acalmasse. E ficamos nós dois ali por alguns minutos e eu continuava chorando muito. Me lembro que era como um choro de luto, como quando perdemos alguém que amamos muito além da vida, sabe? Foi quando passou aquele estado de êxtase que eu percebi que foi apenas um sonho. E aí foi pior, porque eu percebi realmente que depois de anos, meus grandes amigos não iriam mais voltar. E então a saudade foi muito pior. Mas por outro lado, isso acabou sendo bom. Eu entendi que eles deveriam estar tristes por eu nunca mais ter ido pescar. E a partir daquela madrugada resolvi voltar ao riacho. E até os dias de hoje, todo sábado eu vou lá no riachinho pescar. Embora os sábados não são mais como eram, os dias não são mais os mesmos e a alegria não volta mais. Mas entendo que foi um pedido deles para que eu voltasse ao riachinho e não ficasse mais triste, pois eles estariam ali junto comigo pescando e lembrando das histórias e rindo muito novamente. Hoje já não pesco mais à noite, só vou durante o dia, mas não pelos meus amigos que se foram, e sim pelo que ocorreu numa madrugada que estávamos nós três pescando quando eles ainda estavam aqui vivos. Foi assustador. Foi num desses sábados, quando chegamos no riacho já por volta das 17 horas. Sempre chegávamos no final da tarde antes de escurecer para arrumar as tralhas de pesca e também armar a barraca. A gente deixava o carro mais ou menos 1 quilômetro do riacho. Não tinha condições de chegar próximo, devido à mata. E então íamos por uma trilha até lá, onde armávamos a barraca a uns 30 metros do riacho e fazíamos uma fogueira para depois fazer ali um assado de peixe e sentar ao redor da fogueira e contar histórias. Deixamos tudo em ordem e fomos pescar. Quase sempre por volta das 22 horas, o Sabino já começava a preparar um peixinho assado e um arroz para a gente comer. E foi assim mesmo naquela noite. Ele foi fazer a comida e eu e o Alfredo ficamos ali na beira do riacho, pescando como sempre fazíamos. Quando já estava tudo pronto, o Sabino nos chamou e fomos para perto da barraca, degustar aquele delicioso peixe com arroz que só ele sabia fazer.
Conversamos, rimos e brincamos como sempre. E então voltamos à nossa pescaria e até então estava tudo normal. Como era de costume, passado da meia-noite, o Alfredo ia tirar um cochilo na barraca e voltava depois de 1 hora mais ou menos. E depois que ele voltava, era a minha vez de tirar meu cochilo. Eu sempre pedia para eles me acordarem às 2 horas em ponto, pois eu não queria perder tempo dormindo. Afinal de contas, era muito bom ficar ali à noite pescando naquele clima de amizade e aventura. E assim foi feito. Me acordaram às 2 horas e eu fui me juntar a eles para pescar. O Sabino costumava tirar o cochilo dele por volta das 3 horas. E então ele foi dormir. E só ficou eu e o Alfredo pescando. A noite estava tranquila como sempre, quando de repente escutamos um barulho. Era um barulho diferente de tudo que já tínhamos ouvido por ali, pois no mato, na beira do rio, tem muitos animais que vão ali beber água. Então é normal escutar sons de vários animais durante a noite. E a gente acaba se acostumando. Mas aquele som foi diferente de tudo que já tínhamos escutado. Fez uma vez o barulho na mata e não escutamos mais nada por alguns minutos. Nisso, o Alfredo me disse para ficar esperto, porque esse barulho não era de um animal conhecido. E eu, como sou muito corajoso, depois dessa fala do Alfredo, já não consegui mais ficar em paz nem por um segundo. Continuamos pescando, mas já atentos para qualquer barulho na mata. Passado uns 20 minutos mais ou menos, não sei ao certo porque já estávamos tensos, ouvimos uns grunhidos muito alto e longo. E vinha de dentro da mata, creio que uns 100 metros da onde estávamos. Viramos para olhar na direção da barraca e a impressão que dava era que o som saía por detrás dela, mas ainda a uma distância da barraca. Como foi muito alto, na hora achamos que se tratava de uma onça ou algum animal grande, sei lá. Só sei que levantamos e fomos na direção da barraca para chamar o Sabino, que estava dormindo lá. Tínhamos nossa lanterna, que não era muito boa, mas dava para iluminar a trilha que levava até a barraca. O segundo grunhido, apesar de ser alto e assustador, também foi uma só vez e parou. E para nossa surpresa, quando chegamos perto da barraca, o Sabino já estava acordado e tremendo que nem vara verde. Com os olhos arregalados e meio que gaguejando perguntou: "Vocês escutaram isso? Por Nossa Senhora, isso é um lobisomem." Eu, que nessa hora já estava quase fazendo nas calças, porque como disse, sou muito corajoso, falei para ele: "Que é isso, Sabino? Você tá louco? Para de besteira. Deve ser uma onça ou um macaco bugio." Nisso, o Alfredo mandou que ficássemos quietos dois para poder escutar. E então ouvimos passos. Passos como se fosse de um animal pesado, muito pesado, pois se ouviu o barulho do mato no chão conforme o bicho ia andando. Nessa hora ficamos em silêncio tentando escutar e entender o que poderia ser aquilo. O barulho dos passos parou e sentimos como se algo estivesse nos observando à espreita. Então, por segurança,
já que não sabíamos que poderia ser aquele animal, porque pelo barulho não deveria ser coisa boa, ainda mais depois do sabendo dizer que era um lobisomem. E apesar de não darmos importância a isso, afinal de contas, para nós essa história de lobisomem era apenas uma lenda. Resolvemos pegar nossas tralhas e ir embora. Começamos a arrumar nossas coisas e desarmar a barraca. Juntamos tudo, mas foi assim coisa de minutos. Estávamos super tensos e sempre ligados ao nosso redor. Os três sempre juntos. Não ficávamos longe um do outro nem a pau. Estava um silêncio total, uma escuridão sombria, diferente das outras noites e madrugadas que estávamos acostumados a ver ali, na beira daquele riacho. Sempre se ouvia barulho de animais por ali, mas naquela madrugada pairava um silêncio mortal. Não se ouvia nem grilos cantando. Foi quando começamos a trilha de volta até o carro que o terceiro grunhido aterrorizante ecoou pela mata. Eu nunca vou me esquecer daquele grunhido, grito ou sei lá o que. Só sei que gritamos juntos os três de uma vez: corre, corre pro carro, pelo amor de Deus, corre pro carro. E aí, aquela criatura apareceu e se mostrou para nós. Aquilo foi aterrorizante. Todos nós vimos aquele bicho. Parecia com um cachorro muito preto e peludo. Pelos longos que cobriam todo o corpo. Creio que tinha mais ou menos 1 metro de altura. Suas patas traseiras eram enormes, muito grandes. O corpo, na parte traseira, era mais alto do que na parte da frente. Percebi que seu corpo era bem comprido. Ele soltava uns grunhidos tão alto que parecia um filme de terror. Não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo com a gente. Então, corremos e gritamos muito e fomos largando tudo o que tínhamos nas mãos pelo caminho, na esperança de que aquela criatura não nos alcançasse. E assim chegamos no carro e entramos o mais rápido que conseguimos. Na verdade, acho que aquela criatura nem chegou a correr atrás de nós. Eu creio que se ela quisesse, teria pego pelo menos um de nós, porque a gente escutava os grunhidos e berros horríveis muito próximos. Tudo que queríamos naquele momento era chegar no carro o mais rápido possível. No dia seguinte, chamamos alguns conhecidos e voltamos durante o dia para pegar nossas coisas que ficaram jogadas pela trilha no meio da mata. Achamos toda a nossa tralha. Parecia cena de filme de terror. E a turma que levamos junto para pegar nossas coisas, caçoaram e riram muito de nós três. Pessoal de cidade pequena que era na época, você já imagina como é, né? Depois desses acontecimentos, ficamos um bom tempo sem ir à noite pescar. Só fomos durante o dia. Só íamos durante o dia. E assim mesmo, ficávamos sempre espertos lá na beira do riacho. Passados alguns anos, meus queridos parceiros de pescaria e irmãos de coração partiram dessa vida e levaram com eles essa história que passamos juntos, lá no nosso tão amado riachinho, onde fomos tão felizes com a nossa amizade
durante tantos anos. Sinto muita saudade de vocês, Alfredo e Sabino, meus eternos amigos. Marisa, com certeza aquilo que vimos era um lobisomem. Hoje, com meus 67 anos, acredito que lobisomem existe sim. Posso te garantir que aqui na cidade de Piracicaba, há 32 anos atrás, o que eu e meus 2 amigos vimos bem na nossa frente era sim um lobisomem. Marisa, obrigado por contar a minha história e eu autorizo você a compartilhar ela com seus inscritos. Ederlan, Alfredo e Sabino, amigos eternos. E esse foi o relato de hoje, dessa quarta assombrada. Comentem aí o que vocês acharam dessa história assustadora, mas emocionante, né? Obrigada por terem ficado até o final. E até a próxima quarta assombrada.